Então vamos a mais um vídeo sobre as promoções da Amazon Prime Day e hoje a gente vai falar das gramáticas, das melhores gramáticas que valem a pena você adquirir nessa promoção. Eu queria fazer um vídeo falando para vocês dos livros essenciais para quem tem filho em casa e que vai cultivar uma vida de estudo dentro de casa, que eu acredito que sejam todos vocês que procuram este perfil aqui do YouTube. Então, o que eu queria dizer é que eu queria dar mais dicas, eu queria dizer para vocês que tem um monte de coisa em promoção. Porém, esta não é a realidade. Então, eu resolvi trazer para vocês as melhores gramáticas, porque nós temos algumas boas em promoção, inclusive promoções imperdíveis, realmente com descontão. E os dicionários, que era outra coisa que eu queria trazer para vocês, não estão em promoção. Então, eu vou dar algumas dicas de gramática que estão em promoção e vou dar umas dicas para vocês também de dicionário que, apesar de não estar em promoção, eu vou sugerir que vocês fiquem de olho aí em alguns, certo? Tem outros livros essenciais para quem deve cultivar uma vida de estudo dentro de casa, que somos todos nós, mas falando aqui com pais e mães que têm filhos em idade escolar, é essencial que vocês tenham alguns livros. E são esses que a gente vai falar hoje, né? Não todos, mas alguns, porque realmente não estão em promoção. Mas vamos começar então, antes de eu falar das gramáticas, dizer tudo o que vocês deveriam ter em casa para ter uma vida de estudo saudável e frutífera com os filhos dentro de casa. Lembrando que a vida de estudo ela não deve se ater apenas à escola, mas principalmente ter uma vida regular, uma rotina de estudo dentro de casa. A criança deve ter um horário todos os dias em que ela senta no mesmo lugar para estudar, deve ter o seu material organizado e deve ter a consciência de que somente o estudo vai levá-la à sabedoria e somente a sabedoria vai levá-la à felicidade. Esse não é um vídeo para que nós possamos discorrer sobre esse tema, mas a lógica é exatamente essa. O homem livre é aquele homem que tem o poder e o domínio da sua língua, o poder e o domínio da sua inteligência. Então, é imprescindível que nós tenhamos e que nós possamos cultivar uma vida dentro de casa de um estudo sério e dedicado. Assim, essa criança cresce aprendendo os valores do estudo, do trabalho, do esforço, se torna um jovem estudioso e, por conseguinte, um adulto estudioso. Essa pessoa vai saber estudar e, portanto, não vai ter limites para ela, porque tudo que ela tiver curiosidade e interesse, ela vai ter as ferramentas necessárias para alcançar o conhecimento que ela quiser. Então, o que a gente precisa ter dentro de casa para ajudar os nossos filhos a terem um bom estudo? Primeiro, uma boa gramática. Segundo, um bom dicionário. Terceiro, uma boa enciclopédia. Eu poderia resumir nestes três elementos, considerando que você já entendeu que é preciso ter uma biblioteca de literatura. Então, os clássicos das belas obras, especialmente as belas obras do Ocidente, que influenciaram o nosso pensamento e a formação da nossa civilização. Porém, esses três são básicos. Então, anota aí: gramática, dicionário e enciclopédia. A gramática, eu já vou te dar algumas dicas aqui hoje. Dicionário e enciclopédia, você encontra os melhores em sebos. É o melhor lugar para você encontrar. Procura o site da Estante Virtual e lá na Estante Virtual você vai ter algumas opções de sebo e fica constantemente olhando. Os melhores dicionários são aqueles que têm mais volumes, então são aqueles mais antigos, né? Não se faz mais dicionários como antigamente, apesar de que eu vou indicar um aqui para vocês que é um contemporâneo. Porém, enquanto você não consegue encontrar esses nos sebos, que são os melhores, de mais volumes, esse contemporâneo vai te ajudar. Não recomendo que você acostume o seu filho a pesquisar as palavras no Google. A pesquisa no Google ela é muito mais rápida, ela é muito tecnológica, não trabalha a inteligência, a criança não tem que treinar o tempo todo a sua visão, a sua leitura, a sua memória alfabética. Então, é muito importante que você tenha um dicionário físico, para que o seu filho possa pesquisar no dicionário físico, certo? E terceiro, uma enciclopédia. Existem boas enciclopédias, eu pretendo fazer um vídeo apenas sobre enciclopédias, mas eu recomendo que você procure algumas, comece a se familiarizar e procure algumas boas enciclopédias nos sebos. E uma dica de ouro: muitas vezes você não vai encontrar de uma vez só a enciclopédia inteira, os vários volumes das enciclopédias. Então, vai comprando devagarzinho os volumes que você vai encontrando, e aí você vai se tornar um caçador de sebo, né? Os melhores livros estão lá, você vai atrás deles, e eu tenho certeza que você vai encontrar e conseguir formar
a sua enciclopédia. Se você não conseguir formar a enciclopédia inteira, tá tudo bem, faz parte. Você pode ter outras enciclopédias de informação também, não tem problema. Muito pelo contrário, é importante que você tenha até mais opções. Então vamos às gramáticas em promoção, já que este vídeo é sobre promoção. Então vamos lá. O que está em promoção aqui no Amazon Prime Day que vale muito a pena? Eu já vou começar com uma que é assim, tudo tu vais encontrar nela, que é a do Segala. Então, novíssima gramática da língua portuguesa, edição com gabarito por Domingos Pascoal, do Segala. Tá com 44% de desconto e ela de R$ 279 está saindo por 157. Não é um preço no seu valor aqui geral atrativo, R$ 157, porém, veja, ela é R$ 280 e ela está a 157. Então vale muito a pena, não tem nada que tu não encontres aqui no Segala. Então é fácil de pesquisar, é a gramática que eu mais consulto no dia a dia e é uma gramática para consulta, tá? Assim, claro, tu podes fazer o estudo corrido dessa gramática, porém, ela serve muito para essa consulta. Se você tem um filho aí com 7, com 8 anos, com 9 anos, que precisa fazer algumas consultas, essa é uma gramática ideal. Tu tens que ter na tua estante essa gramática. Se eu tivesse que dizer que tu tens que ter alguma coisa, é essa gramática aqui do Segala. Outra que está em promoção também, que é muito boa, que já está com preço bem melhor, que é a do Evanildo Bechara, né? Moderna Gramática Portuguesa, 39ª edição do Evanildo Bechara. Está saindo com 48% de desconto a R$ 67. Então, quase 50% de desconto, R$ 67 é um belo investimento. Uma outra que também está aqui, que é atrativo, é a do Silveira Bueno, que está saindo com 53% de desconto e, portanto, ela está a R$ 112. Também não é uma gramática muito baratinha, porém, ela, considerando o valor geral dela, que é 240, 112, tá ótimo esse desconto. Então, é uma outra gramática que você pode também adquirir aqui na promoção. Eu vou me ater a essas três aqui, mas tem outras boas? Tem outras boas. Eu não tinha separado aqui, mas eu vou pegar uma para ti, só para que tu saibas, certo? Uma outra gramática boa que eu gosto muito é a do Rocha Lima. A gramática do Rocha Lima é uma gramática mais enxuta, ela tem, eu acredito que é um pouquinho mais, ela não é tão didática quanto a do Segala, ela é um pouquinho mais difícil de você procurar, mas ela atende muito bem. Ela é uma gramática básica que atende muito bem. Então, se tu tens um filho pequeno em casa que está começando a crescer aí no estudo da língua portuguesa, a do Rocha Lima te atende muito bem. Ela custa R$ 72. Ela não está com desconto, mas ela tem um preço razoável. Eu te aconselharia a ter pelo menos uma, mas assim que tu puderes, compra duas, compra três e vai escolhendo umas boas gramáticas para tu teres em casa, porque se a tua intenção é ajudar o teu filho a construir um domínio pleno da língua, ele tem que dominar plenamente a gramática. Mas isso é papo para um próximo vídeo. Das gramáticas, é isto. Dicionário, como eu disse a vocês, o dicionário, ele não tem nada aqui em promoção, praticamente, de dicionário que eu recomendo. Então, eu vou te recomendar um que não está em promoção, mas tem um preço razoável, que é o novíssimo Aulete, Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, que está a R$ 59,90. É um ótimo custo-benefício, tu vais ter ali um dicionário físico para treinar a paciência, o esforço, a memória alfabética do teu filho, e para que ele saiba que existe um dicionário físico e não só o Google. Inclusive, eu recomendo que tu utilizes pouquíssimas vezes o Google para fazer pesquisa com os teus filhos. E por isso, tu precisas de uma enciclopédia. Porque ele vai fazer trabalhos na escola, ele vai ter assuntos que ele quer aprofundar, pesquisar, e é interessantíssimo que tu tenhas livros físicos. E as enciclopédias, elas tratam de vários assuntos que são de várias áreas do conhecimento. Então, corpo humano, tu tens lá um volume sobre o corpo humano, a história dos animais, das plantas e assim por diante. A história da escrita, a história do mundo. Tem enciclopédia só sobre a história do mundo, tem enciclopédia geral. De dicionário, tem um que eu gosto muito e que se tu encontrares no sebo, compra, que é o dicionário da Barça. Então, o dicionário da Barça, se eu não me engano, tem 5 volumes, é o que eu mais utilizo dentro de casa, então vale muito a pena se tu encontrares. E se tu tens um filho pequeno,
é interessante começar a pesquisa no dicionário por um dicionário de sinônimos. Então, o dicionário de sinônimos que tem nesse volume da Barça, e tem em outros também, é muito bom, porque a criança ela começa a pegar as palavras que recebem um sinônimo, então ela tem uma outra palavra que tem o mesmo significado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando tu tens aquele dicionário que dá uma explicação, né, corrida, uma frase do que quer dizer aquela palavra, é um pouco mais complexo para a criança. Mas se tu tens uma palavra que explica outra palavra, talvez nessa fase do desenvolvimento seja mais útil, certo? Então, deixa eu ver se eu tenho algum dicionário de sinônimo aqui em promoção. A última vez que eu vi aqui, não tinha. Às vezes as promoções ficam indo e vindo, então por isso eu vejo novamente quando eu estou fazendo aqui para vocês. Mas já vou dar uma dica para tu pesquisares em sebos. Dicionário de Sinônimos e Antônimos de Francisco Fernandes. É um bom dicionário de sinônimos e antônimos de Francisco Fernandes, para tu pesquisares. Se não encontrares esse, ou se esse estiver muito caro, às vezes isso acontece nos sebos, não precisa te endividar, te preocupar. Compra outro e à medida que o tempo vai passando, o teu filho vai crescendo, tu continuas pesquisando, certo? Essas são as gramáticas que vão te ajudar muito, de uma forma muito tranquila dentro de casa. Existem outros livros de português que são muito importantes, e essa é a base de todo o estudo da inteligência e da leitura, é dominar a língua portuguesa. Portanto, eu achei pertinente fazer um vídeo só sobre gramática e sobre esses 3 livros essenciais na vida de estudo, para que tu possas aproveitar agora a promoção e ficar de olho nas próximas promoções. Até o próximo vídeo.